Um culto abençoado, muito gostoso, sentimos claramente a presença do Senhor. A gente está muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo nesses tempos, depois de 2 anos e meio, sem sair das 4 paredes da igreja. Ontem nós realizamos esse evento muito forte, muito legal. Quero agradecer de verdade todos os líderes de célula, supervisores, pastores. A gente está como aquele jogador muito bom que ficou contundido, né? Aí passou um tempão ali parado e está voltando agora. O cara é bom, mas ele está se adaptando, né? Então, a gente está muito grato a Deus mesmo assim, porque ontem a quantidade de pessoas que estavam ali na escola, né, que não são da igreja, não são crentes e foram lá prestigiar, assistir, se alimentar. Meu Deus, os alimentos, meus irmãos, estava coisa assim, fora de série. Eu acredito de verdade que é um tempero diferenciado que é colocado, né, na comida da Paz Church. Acredito que é por conta dessa unção, da unidade, do amor, e todo mundo fazendo ali, orando e profetizando e tudo mais. Quando o camarada coloca aquilo para dentro, ele já vai colocando ali algo bom, né? Porque não é possível, meu irmão, é um negócio muito bom. Graças a Deus, padrão de qualidade Paz Church 100%, né? No nome de Jesus, a gente fica muito feliz pelas apresentações. Estou com mais de 20 anos nesse ramo da crença, né? Como muitos falam. Já vi, Leonardo, Jesus de todo tipo, meu filho, mas que nem o de ontem não tinha visto não, naquela peça, né? Aquele tipo de Jesus lá, né? Então foi algo assim realmente muito legal, muito diferenciado. Eu louvo a Deus, né, pela igreja externar a sua alegria. A alegria faz parte, é uma característica fundamental da igreja do Senhor Jesus, né? Tanto é que a palavra nos exorta a nós nos alegrarmos em Deus, né? Então, nessas expressões de alegria é que a gente realmente mostra para a comunidade onde a gente está que Jesus é a esperança para aquele que está aflito, para aquele que acha que não tem saída, não tem solução. Então, quando a igreja entra, as pessoas olham e dizem: por que tu ainda consegue sorrir? Porque eu te conheço, está passando por tantos problemas, e tu ainda consegue sorrir. Aí é nessa hora que a gente entende, porque eu tenho Jesus. E eu sei que lá no final, a minha confiança está nele, e ele vai cuidar, e no final vai dar tudo certo. Então, a gente fica muito feliz de poder externar. Então, quero assim, de verdade, agradecer mesmo, né, a todos os nossos amados irmãos envolvidos nesse projeto. E tem muita coisa boa aí para o segundo semestre, meu nome, hein? Muita coisa legal. Nós temos a nossa conferência do MDA em Monte Alegre, nossa conferência regional agora, 8, 9 e 10 de julho. Quem tiver interesse de ter mais informações pode me procurar. Vamos estar fazendo uma caravana oficial para ir para Monte Alegre, receber mais de Deus, né? Muita coisa forte está acontecendo também em nível de base, e nós precisamos estar lá, tá bom? Então, quem tiver quiser mais informações a respeito disso, pode me procurar, que a gente vai estar montando a nossa caravana oficial para ir para lá, no nome de Jesus. Queridos, ficamos felizes porque o Senhor nos surpreende. Estamos nesse projeto de aquisição de cadeiras, amém ou não amém? Então nós fizemos aqui uma arrecadação entre nós mesmos e dizemos: Senhor, no nome de Jesus, nessa primeira leva nós vamos conseguir comprar no mínimo 100 cadeiras. Você sabe que as cadeiras, elas mais que dobraram de preço, né, por conta da pandemia e essa crise econômica toda, né, principalmente tudo que é relacionado a plástico e ferro, né, mais do que duplicou de preço. E uma cadeira que antes custava 30, hoje custa 70, né? E nós começamos a trabalhar isso daí, começamos a profetizar e a orar e trabalhar junto os irmãos. E olha, nessa primeira pedida, nós estamos precisando daqui para o final do ano de 300 cadeiras. Mas nessa primeira leva, nós vamos precisar urgentemente de 100 cadeiras. E aí nós chegamos lá, no dia da compra, irmãos, tinha um queimão lá, uma promoção, olha só. E aí, com o recurso das 100 cadeiras, nós conseguimos mais 20, tem 120 cadeiras que estão ali atrás, ó. Lá estão elas ali, ó. Tá vendo lá? 120 cadeiras. E aí o povo do Arapucu, né, entregou recurso para comprar 30. E aí com esse desconto nós compramos 40 cadeiras lá para o Arapucu. Amém ou não amém? Rapaz, que legal, né?
A igreja no Arapucu já vai começar com 40 assentos. Irmãos, isso é muito legal, sabe? O que eu vejo com isso, irmãos? O Senhor cooperando conosco. Eu vejo que o Senhor coopera com a sua igreja, né? E é tão bom, é tão gostoso quando a igreja é unida, quando a igreja entende, sabe? E trabalha juntos. E aí a gente consegue executar os trabalhos, a gente consegue crescer em todas as áreas, né? Em nome de Jesus, nós já vamos começar a tirar os bancos, colocar só as cadeiras, e já vamos pegar os bancos e espalhar para os núcleos das comunidades, né? Deixar uma boa parte também no Cipó, no nosso auditório, e assim a gente vai aumentando, né? E oferecendo mais assentos para as pessoas que vêm vêm nos visitar, vêm participar das nossas reuniões. Isso para nós assim é muito, 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 muito importante. Você que já se programou, né, que não pôde entrar na primeira fase, não, pastor, eu vou trabalhar para o mês de julho, então você pode procurar os pastores, os líderes de área, né, honrar o seu compromisso, porque daqui para o final de julho nós já vamos, né, adquirir mais 100 cadeiras, amém ou não amém? Né, vamos usar um pouco do saldo que teve do nosso arraial de ontem, né? Já para também ajudar na compra dessas cadeiras, e no final de julho nós já vamos ter 200 assentos novos aqui, fora esses que já estão aqui, né, para a gente poder deixar a igreja da forma como ela precisa estar. Amém, queridos? Cadê o irmão José Antônio, que aceitou Jesus numa visita que foi feita? Amém? Cadê o José Antônio? Levante a mão, querido. Olha só ali. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. Nós recebemos você, sabe, com muito amor e muito carinho. Que Deus lhe abençoe. Essa aqui é uma parte da sua nova família. Amém, queridos? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do irmão. E cola aí no Chico Alonso, porque é só sucesso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso, né? Irmãos, nós queremos aqui compartilhar uma mensagem com você. E eu creio que essa mensagem ela pode somar muito com a sua experiência em Deus. Porque assim, o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus pessoal. Ele quer pela sua palavra, Ele nos aconselha pela sua palavra, que a gente desenvolva uma vida com Ele, que a gente tenha experiências com Ele. E a partir do momento que a gente vai tendo experiências com esse Deus, a gente vai crescendo e firmando cada vez mais a nossa fé. O nível de experiência que os discípulos tiveram com Cristo foi tamanha, foi tão grande, mas tão grande, que todos eles, com exceção de João, enfrentaram a morte, mas não negaram aquilo que eles viveram com o Mestre. Vocês estão me entendendo? Amém? Foi tão forte as experiências que eles tiveram com Cristo, foi tão importante, tão profundo o que eles viram com Jesus, que eles disseram: se eu negar isso que eu vivi, eu estou negando a mim mesmo. Eu não posso, eu enfrento a morte, mas eu não vou negar. Você está me entendendo? Da mesma forma somos nós nos dias de hoje. Quanto mais nós tivermos experiências com esse Deus que nós aceitamos e servimos, mais a nossa fé vai o quê? Se fortalecer. Mais nós vamos ter convicção de que essa é, né, a fé que nós cremos, e esse é o caminho que a gente deve seguir. Sabe, irmãos? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre fé, e a fé que faz a diferença no reino de Deus. Lá em Marcos 11, a partir do 12, diz o seguinte: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada o encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, esta mensagem, que a palavra revelada por trás do texto possa, meu Deus, aparecer e ser ministrada em nossas vidas. Se o Senhor nos trouxe aqui hoje, para estarmos presencialmente aqui, ou através também das mídias sociais da igreja, que o Senhor, Pai, faça
o que o Senhor tem planejado através desta mensagem. Que ela venha entrar na nossa alma e clarear o nosso caminho. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, essa é uma história muito conhecida, é um fato que aconteceu, né, no ministério de Jesus, muito conhecido. Jesus estava andando de viagem, né, peregrinando, né, fazendo uma rota missionária, e aí no meio dessa de viagem ele tinha uma figueira, né, um pé de figo, estava lá, bichona frondosa, as folhas e tal e tudo, né? E aí você sabe da história, ele foi lá, balançou a figueira, né, não caiu nada, ele estava com fome, ele liberou a palavra, né, que ninguém mais iria comer fruto daquela planta, daquela árvore. E aí eles seguiram viagem. Os discípulos ouviram. Na volta, a Bíblia diz que desde a raiz, aquela planta tinha secado, estava morta. E os discípulos ficaram muito impressionados de ver, né, a palavra liberada na ida e o resultado na volta da viagem. Certo? Né? Então, Jesus liberou uma palavra de fé, meu irmão. Então, né, esse episódio da figueira sem fruto, né, o Senhor Jesus nos dá profundos ensinamentos sobre o poder da fé. E esses ensinamentos, eles mostram a importância de nos apropriarmos dessa fé para nós alcançarmos vitórias diante das lutas. Nós precisamos entender o que vem a ser fé. Tanto a fé para a salvação, mas quanto a fé para nós alcançarmos vitórias nas adversidades da vida que nos é apresentada. Todo dia apresentam-se situações. E muitas dessas situações, inclusive aquelas adversas, os problemas, né, as situações das crises, elas se levantam na frente da gente e exigem da gente uma postura de fé. Muitas dessas adversidades nós vamos vencer usando a inteligência, a habilidade, o dom que Deus nos deu, a experiência que a idade nos traz. Amém ou não amém? Muitas dessas coisas a gente resolve assim, mas tem momentos, tem problemas, tem situações que você só vai conseguir transpor se você se apropriar da fé da Bíblia. Essa é a diferença. Esse é o diferencial. Se você entender isso, né? E também esses ensinamentos, eles mostram para a gente como nós sermos abençoados. Não só no sentido de resolver o problema, mas no sentido de receber aquilo que o Senhor Deus tem projetado para a gente receber, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a figueira é um arbusto, é um vegetal lenhoso de porte variável, porque não é uma árvore, é um arbusto, e que produz esse fruto, o figo. Algumas espécies atingem a altura de 9 metros, e as figueiras, elas existem em abundância lá na terra prometida, naquela região lá, né, de Israel, porque é um arbusto do árido, é um arbusto que gosta de sol, né, não é um arbusto que assim, é muito sensível à falta d'água, não, é um arbusto mesmo dessa região. Então, por ela ser uma árvore adaptada, um arbusto adaptado daquela região, acaba que tanto natural quanto que plantado, ele dá muito. Então, se transformou até numa fatia econômica muito considerável na região. Então, era comum as pessoas fazerem grandes plantações de figos, né, para poder sobreviver. E era comum também as pessoas dessas rotas mais longas, que naqueles tempos antigos eram poucas as pessoas que tinham transporte, então nessas rotas muito longas, era normal as pessoas plantarem figueiras no decorrer da rota, porque aí no decorrer do caminho, né, sempre, de repente, ali uma figueira produzia os figos e as pessoas com fome poderiam se alimentar. Então era comum, era hábito cultural do pessoal fazer isso lá, né? Então, a gente vê também, pela luz da palavra, que a figueira e a videira, na Bíblia, são símbolos de paz e prosperidade, porque onde tem figueira, né, onde tem figa, onde tem uva,
né, tem providência, tem provisão, tem comércio, né, prosperidade, né, a economia anda porque tem a troca, tem, né, a venda e tudo, e tem o alimento. Então, na simbologia bíblica, tem uma relação de coisas boas, quando se tem, geralmente, quando se associa a figura da figueira e da videira. Por exemplo, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 25, diz assim: durante a vida de Salomão, do rei Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Olha só, né? Associação, né, da qualidade de vida, hoje a gente chama de IDH, né? Da qualidade de vida da população no reinado de Salomão. Desde uma extremidade até outra, desde Dan até Berseba, todo mundo vivia bem. Todo mundo tinha qualidade de vida. Cada homem tinha a sua figueira e a sua videira. Ou seja, cada homem tinha o seu ganha-pão e vivia bem, e a sua família vivia muito bem. Então, essa associação da figueira e da videira como uma vida estável, como uma vida equilibrada, é muito comum na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a figueira e a videira eram formas de expressar a vida abundante do povo de Israel naquela época. Amém? Outra situação que a gente vê aqui também, em contrapartida, se uma figueira, ela é associada à prosperidade, à qualidade de vida e à bênção, uma figueira sem fruto é associado com algum tipo de problema, que não é normal, né, uma figueira não produzir frutos. Então a figueira sem frutos, no tempo de Cristo, representava Israel, o povo de Deus, porém naquela geração, sem produzir os frutos que Deus esperava. A figueira sem fruto, ela representa justamente isso, né? A condição espiritual do povo de Deus naquela época. E a condição espiritual refletia aonde? No social e no econômico. A gente sabe que o povo de Deus estava debaixo do jugo dos romanos. Então, só por aí você já tira que aquela geração é uma geração escrava, uma geração que estava debaixo de um povo dominador. Israel estava dominada pelo Império Romano. E com isso, muitos problemas sociais, problemas econômicos estavam acontecendo. Resultado da infidelidade do pessoal. Resultado, né, da falta de frutos que o povo não estava produzindo. Então, essa figueira, ela traz uma alusão a isso, né? Por quê? Porque Deus espera frutos do seu povo. Deus espera que nós possamos frutificar. Assim como Ele estava esperando um tipo de frutificação do povo da geração em que Jesus estava, nos dias de hoje, Ele sempre gera uma expectativa do seu povo gerar frutos, né? Por quê? Porque os frutos glorificam ao Senhor. Os frutos, eles denotam de uma forma clara a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor. Então, por conta disso, os frutos evidenciam alguém com um estilo de vida diferente. E isso chama atenção e atrai as pessoas, para que as pessoas possam ver aqueles que vivem diferente, vivem melhor, né? Então, a figueira sem frutos representa o povo de Deus fora da vontade dEle. Fora da vontade dEle. E a gente precisa aprender muito com isso, porque a gente sempre diz que o insensato, ele erra e não aprende. Já o inteligente, ele erra e aprende com o erro dele, né? Mas melhor do que ser inteligente é ser sábio. O sábio, ele olha para o erro do outro. Ele olha e diz: ih, rapaz, o camarada caiu ali, então eu vou por aqui. Ele não precisa passar por lá, né? Ele vai por aqui. Então, eu acredito que a palavra, ela é muito legal, porque não é algo que vai camuflar
A palavra é real. Quem pecou, pecou. Quem não pecou, não pecou. Está tudo lá. Amém? Todas as virtudes e os defeitos dos homens de Deus estão lá. E eu acredito que é justamente por isso. Para a gente ver o perfil do povo, o perfil da pessoa, né, aquelas ações que agradaram a Deus, aquelas que não agradaram, e aquelas que não agradaram, a gente não fazer. Está tudo lá. Na geração do profeta Malaquias, era muito clara a situação. Lá no capítulo 3, versículo 7, diz assim: desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Por que a gente vai voltar? A gente não foi, a gente está aqui. Ou seja, o povo, a geração, estava passando por tantos problemas e não sabiam por que estavam passando por tantos problemas. A geração de Jesus estava passando por tantos problemas e não sabiam a real causa do porquê estão passando por tantos problemas. Muitas vezes nós estamos passando por problemas e nós não conseguimos enxergar o real motivo do porquê a gente está passando por tanto problema. Ou às vezes a gente sabe, mas não quer dar o braço a torcer. E o nome disso é orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça àqueles que reconhecem, aqueles que dão o braço a torcer, aqueles que aceitam realmente a instrução, aqueles que aceitam a palavra, aceitam a correção. Então, é muito importante a gente entender isso. Amém, meus irmãos? Hebreus 2:1 diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por isso é importante a gente crescer em fé. E se tem algo que a fé que faz a diferença possa se manifestar na nossa vida, é você não perder o foco daquilo que você acredita. Se você liberou uma palavra, se você recebeu uma palavra, se você tem um alvo, você não pode se desviar dele. Você precisa cada vez mais aprender em como se manter firme e esperar a coisa acontecer. Trabalhar para que a coisa venha a acontecer. Então é preciso que nós prestemos maior atenção àquilo que a gente ouve, para que jamais nos desviemos. A figueira enfolhada, porém sem frutos, também nos ensina que Deus não quer apenas a aparência, mas Ele exige frutos da sua igreja. E aí que vem justamente a questão do comportamento farisaico, né? O comportamento farisaico, que era o comportamento dos fariseus da época de Jesus, era aquele comportamento típico da figueira enfolhada, né? Essa figueira despertou a curiosidade de Jesus, porque ela estava muito frondosa, não era tempo de figo, com certeza o calor estava mais forte, então a tendência natural das plantas elas murcharem um pouco. Mas essa figueira, a Bíblia diz que ela estava enfolhada, ela estava viçosa, ela estava bonita, ela estava com as folhas bem verdes, ela estava bem, bem apresentável. E quando Jesus bateu o olho, ele estava com fome, ele bateu o olho e disse: rapaz, essa daí tem muito figo. E aí ele foi lá, agarrou na bicha, balançou, olhou e nada. Você está me entendendo? Então, é um comportamento típico do farisaísmo. O farisaísmo, dos tempos de Jesus, eram aqueles líderes religiosos que entendiam muito das coisas, sabiam de cabo a rabo toda a lei, toda a Torá, as interpretações, ensinavam aquilo para as pessoas e se julgavam superiores a todas as outras pessoas. Aquilo que eles falavam era a única e exclusiva verdade. E foi se gerando uma cultura em cima disso. Então eles se julgavam superiores aos outros, pelo simples fato de terem mais conhecimento do que os outros. E isso foi gerando uma cultura de privilégios. Então, por ele ser um fariseu, ser um saduceu, um doutor da lei, um escriba, um mestre da lei, ele se achava superior a todo o restante do povo. E ele se enrustia de uma pseudo-espiritualidade
né, de uma autoridade, e acabava que as interpretações que ele próprio fazia da palavra de Deus era a lei. Então tinha a lei, né, que foi a lei inspirada por Deus, a lei do texto da Escritura, e tinham as outras leis que eram inspiradas, interpretações dessa lei. A confusão começou aí. E quem era que interpretava essas leis? Eram essas pessoas. Então eles começaram a criar leis para garantir que aquela lei da Bíblia fosse o quê? Obedecida. E aí, meu irmão, começou a confusão. E no final das contas, gerou-se justamente isso. Então a figueira também, sem frutos, essa figueira ela representa o farisaísmo. Então, trocando em miúdos, né, a gente precisa entender que a gente corre o risco de estar fazendo tudo bonitinho aos nossos olhos, mas não está agradando a Deus. A gente precisa ter esse entendimento. O apóstolo Paulo estava firme de que ele estava fazendo o quê? O certo. Ele foi gerado e criado dentro da cultura farisaica. E o mestre, o discipulador dele, foi Gamaliel, né, um dos maiorais de todas as gerações de mestres da lei. Então ele estava debaixo de uma das escolas mais tradicionais dentro da religião judaica. Então na cabeça dele, ele estava fazendo certo. Ele estava combatendo a heresia que estava se levantando. Esse lance de Jesus, ser o Filho de Deus e tal, ele estava querendo muito mesmo, ele estava determinado. E ele estava fazendo tudo bonitinho. Só que não estava agradando o coração de Deus. Foi preciso o próprio Senhor Jesus entrar, porque ninguém ia segurar o Saulo, né? E ele já estava com a carta na mão, a autorização oficial, dando autoridade para ele até ceifar vidas de crente. Então ele estava já com tudo pronto e com certeza ele ia movimentar um mega projeto para perseguir os cristãos. E talvez, porque ele foi um homem diferenciado, talvez ele iria até conseguir. Mas aí o Senhor foi lá e resgatou aquele homem, e para a glória do Senhor, né, ele teve uma mentalidade transformada, teve essa fé que faz a diferença, e ele serviu ao Senhor o resto da sua vida, e se tornou realmente, né, um dos líderes da igreja primitiva, com mais expressão de frutos. O ministério de Paulo foi algo impressionante, para coisa de todas as épocas. Mesmo sem a tecnologia, né, que se tem hoje, os modos de transporte e tudo mais, Paulo frutificou de uma forma exponencial. Fez 3 viagens missionárias intercontinentais, plantou centenas e centenas de igrejas, formou centenas e centenas de pastores, obreiros, presbíteros e tudo mais, gerenciou todo esse povo na base da fé que move montanhas, na fé que faz a diferença. As experiências que ele foi conquistando, as palavras que ele foi liberando, os alvos que ele foi recebendo, ele foi praticando. Então é uma pessoa que realmente, né, vive. Isso mostra para nós que até aqueles mais tradicionais, aqueles mais fechados, aqueles mais farisaicos, se deixarem o Espírito Santo abrir o entendimento, também têm as vidas transformadas. Nos dias de hoje, né, tem pessoas que elas são muito analistas das coisas do reino. São pessoas que têm um certo grau de estudo, pessoas que têm um certo tempo no Evangelho, pessoas que têm uma retórica boa, sabem interpretar as questões, sabem fazer a linha das coisas, estudaram um pouquinho, sabem a história da igreja, como é que ela se comporta, como não, e por conta disso elas acham que podem fazer análises, e que aquelas análises que elas fazem são realmente a verdade. E o problema é que quando elas fazem isso, geralmente num canal lá da mídia e tal, elas querem que as suas interpretações, as suas análises sejam a verdade, em detrimento
dos outros pensamentos e outras interpretações. O nome disso é farisaísmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, se nós quisermos realmente ter a fé que move montanhas, aquela fé que faz a diferença na nossa própria vida, nós precisamos estar abertos à ministração do Espírito Santo de Deus. Sabe, meus irmãos, né? Lá em Mateus 3,8 diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Para as pessoas que entendem das coisas, precisam mostrar frutos de conversão, convergir, mudar a direção, mudar o pensamento, mudar o entendimento. E quem falou isso daqui estava cheio do Espírito Santo, batizando pessoas. João Batista estava batizando, e os fariseus chegaram a ouvir a mensagem dele, que ele estava dizendo: olha, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, precisam deixar a injustiça, precisam deixar a imoralidade, então ele estava pregando para as pessoas, e as pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados, e estavam sendo batizados. Os fariseus ouviram, e chegaram com eles assim: olha, ei, nós também queremos nos arrepender, nós também queremos ser batizados, como você está fazendo aí. E aí, João Batista, com toda aquela sua delicadeza, sua educação, diz: raça de víboras, né? Raça de víboras, por que vocês estão querendo, né, fugir da ira vindoura? Se vocês quiserem realmente ser salvos, vocês precisam se arrepender do que vocês estão fazendo. Não adianta você ter tudo isso de conhecimento, tudo isso de status, tudo isso disso, daquilo outro. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Era isso que ele estava falando. Mostrem frutos de arrependimento. E aí entra a questão do fruto, né? O fruto de arrependimento. Porque às vezes a gente pisa, sabe, dá aquela pisada de bola, a gente dá aquela falhada, às vezes dentro de casa, aí eu corriqueiramente estou cometendo o mesmo erro, aí eu cometo o erro, chego com a minha mulher, olha a mulher e tal, me perdoe tudo, eu estou arrependido. Aí ela olha: mas aí você faz o tempo todo, então será esse arrependimento mesmo? Porque o fruto do arrependimento é o que, irmão? Mudança. Se a pessoa está arrependida mesmo, ela vai mudar, né? O que foge disso, o fruto do arrependimento, é uma vida diferente daquela vida anterior. É uma atitude oposta à atitude que a gente estava tomando. Então, João Batista estava falando para os fariseus: se vocês querem mesmo que esse batismo seja válido na vida de vocês, vocês precisam se arrepender e mostrar isso, para depois vocês virem e serem batizados. Mostrem que vocês realmente estão arrependidos, né? Então, queridos, isso é interessante, sabe? Muito mesmo. Em outra passagem, os discípulos chegaram com Jesus e perguntaram para ele, depois que ele falou sobre os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, né? E ele estava falando a respeito dos fariseus, né? E aí os discípulos perguntaram para ele: mestre, como é que a gente vai diagnosticar que o fariseu está falando coisa errada? Como a gente vai detectar um falso mestre? Aí Jesus disse o seguinte, lá no versículo 20 de Mateus 7: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pelos frutos, ou seja, por uma vida coerente com aquilo que eles pregam, uma vida coerente com o que eles ensinam, né? Então, eu vejo assim que, a partir de 2022, a igreja do Senhor Jesus vai precisar se posicionar, né? Todo mundo vai ter que ter um posicionamento. E eu acho muito interessante isso, a gente tem conversado isso no Conselho de Pastores. E é preciso que a igreja comece a se posicionar, né? E é importante que se tenha isso. Trabalhar e crescer na ética, respeitando os usos e costumes das igrejas. Porque se tem algo muito negativo da igreja de Cristo,
é que ela se degladia e se sangra dia e noite. Pessoas se levantam cheias do poder e da autoridade e começam a criticar isso, reprovar aquilo, condenar isso de outras, denominações e outros isso, outro aquilo e tal, e ficam se sangrando dia e noite. O mundo é unido. E se é unido? Eles se unem, eles se protegem. Mas a igreja, ultimamente, tem perdido muito isso. A igreja se engalfinha. E esse não é o tempo da igreja, é o tempo da igreja se posicionar. E a Bíblia é clara e diz assim, olha, continue o ímpio na sua impiedade, continue o justo na sua justiça. Então, cada ministério tem a sua interpretação bíblica, tem o seu modo de servir a Deus, tem o seu estilo de trabalhar. E cada um vai ter que se posicionar mesmo. A Igreja da Paz precisa ser cada vez mais Igreja da Paz. E precisa trabalhar dentro daquilo que acredita. E trabalhar na cabeça dos irmãos que têm mais dificuldade de entender essas coisas. Entendeu? Assim, os outros ministérios todos vão precisar se posicionar. Trabalhar mesmo e conduzir o seu povo dentro de cada aprisco. Para que a gente possa se fortalecer como igreja. Porque quando a gente se fortalece, cada um dentro da sua visão, respeitando o outro, o corpo se une. Você está me entendendo, meu irmão? Por quê? Porque a gente não vai ficar perdendo tempo atacando o irmão. A gente não vai ficar perdendo tempo, tirar tempos preciosos que Deus nos dá, nos canais, na internet, na imprensa, para atacar outros. A gente vai trabalhar para a gente fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer aqui. Deu para entender, meus irmãos? E aí o negócio vai embora. E graças a Deus a gente tem começado a entender isso daí. E isso também é uma atitude de fé. A fé que faz a diferença, faz isso. Amém, queridos? Sabe? São os nossos frutos que revelam quem somos em Cristo. São os nossos frutos que revelam quem somos em Cristo. É comum, mas é muito profundo. Cidade pequena, então, tem um parente, tem um aderente que é de uma outra denominação, tem outro entendimento. A gente trabalhou essa questão. Nós tivemos o Arraial agora aqui, e duas situações aconteceram, de novos convertidos, converterem e de repente chegarem felizes e alegres nas suas casas, falando do movimento que está acontecendo na igreja e tudo e tal, que estão distribuindo convites, evangelizando, vai dar muita gente lá na escola, porque tal, porque deixa, porque tal, porque é cozido e tudo mais. Aí se levanta um parente, uma pessoa de um outro ministério que está lá, olha, rapaz, cuidado com esse negócio, porque tal, porque não sei o quê, porque tudo e tal, deixa e tal. A pessoa sai de lá com a cabeça zoada. Por quê? Porque é alguém que exerce uma influência sobre ela. E a pessoa está entrando agora para a crença, como diz a história. Sabe, irmãos? E eu fico impressionado porque a pessoa não consegue entender que ela está atrapalhando o processo de consolidação de uma pessoa. Ela está atrapalhando o processo de firmar aquela pessoa na fé. E é uma pessoa que ela ama. Deu para entender, meus irmãos? Eu fico assim preocupado. Por quê? Porque a gente cai naquela palavra que diz o quê? Quem não ajunta comigo. E de repente eu tentando fazer, achando que estou fazendo bem, estou ajuntando com Cristo, de repente eu estou fazendo mal. Estou atrapalhando uma obra que Deus está fazendo. Meu irmão, se é certo, se é errado, o Espírito Santo vai estar trabalhando e vai, sabe, pelos frutos da igreja você conhece se ela está certa ou não. Mas não cabe a mim fazer um juízo de valor, chega lá nas minhas interpretações, chega lá e diz, olha, é isso aqui.
Eu tenho muito cuidado com isso. Porque eu não quero ser cobrado além do que eu já vou ser. Né? Então, irmãos, isso é muito sério e perigoso. Sabe? Então, tome cuidado com isso. Né? Quando você tiver um parente seu que converteu numa outra igreja, num outro ministério, numa outra visão, mesmo que você não concorde com o que está acontecendo lá, tome cuidado, porque se fosse para ela converter aqui, ela teria vindo para cá. Deu para entender? Tem pessoas que estão fechadas num farisaísmo tão grande, que eu já vi pais dizerem para filhos: eu prefiro te ver no mundo do que te ver naquela igreja. Sério? Né? Se não for para te converter e ficar nesta igreja, eu prefiro te ver no mundo. Eu já vi pais falando isso na minha frente para os seus filhos. Meu Deus, que entendimento é esse? Então a gente precisa, o que é isso, irmão? É uma vida sem fruto. É uma figueira bonitona, viçosa, mas que Jesus balança e não cai nada. E qual é a relação do fruto da figueira com a vida cristã, queridos? Em primeiro lugar, os frutos que Jesus buscou na figueira e não encontrou, representam os frutos que Ele espera de nós como seus escolhidos. Fruto, querido, é aquilo que produzimos e que glorifica o nome do Senhor. Um caráter, uma conduta, a fé, o comportamento, a família, a profissão, tudo aquilo que gira em torno da gente, a forma como a gente conduz a nossa vida, é que vai determinar se está coerente com aquilo que a gente acredita ou não. Amém? Frutos, né? Você está produzindo frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus? De verdade? João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. É discípulo quem dá fruto. Né? E aqui, irmãos, eu não estou falando frutos só de ganhar almas. Não, eu estou falando de uma vida que denota os frutos do Evangelho. Amém? Sabe, queridos, né? Será que o que eu sou e o que eu faço glorifica o nome do Senhor? Ou as pessoas têm aquele juízo de valor de que, né, olha, no comércio, né, por exemplo, olha, rapaz, o comerciante diz: olha, eu não faço negócio com crente, porque uma vez um crente apareceu aqui, rapaz, me deu um cano muito grande. Aí ele já fez o juízo de valor de uma pessoa e já, né, espalhou para todo mundo. Isso é muito perigoso, né? Então, é muito importante a gente trabalhar isso. Um dia, eu cheguei com um comerciante e ele falou para mim: olha, o senhor conheceu o pastor fulano de tal? Eu disse: conheci. Pois é, esse camarada me deu um cano muito grande. É mesmo? É. Esse é o amigão, né? Eu digo: não, peraí, conhecer eu conheço, mas ele não é meu amigo, eu não tenho intimidade com ele. Pois é, eu até falei para os meus funcionários aqui para não fazer negócio mais com o pastor. Eu disse: é mesmo? Eu disse: então já vamos embora. Ei, pastor, vem cá. Eu digo: não, cara, eu sou pastor. Não, mas peraí, pois é. Entende o perigo das tuas palavras. Né? Você precisa entender. Porque assim, já que você não quer fazer negócio com o pastor, eu também resolvo não fazer negócio com certos tipos de comerciantes. É a mesma coisa. Assim como tem pastor que é enrolado, tem comerciante que é bandido. Não, pastor, é verdade, é verdade. Pois é. Deu para entender, meus irmãos? Então a gente tem que começar a separar as coisas e tratar a coisa com maturidade, do negócio certinho, para não ficar, né,
metida em confusão. Produzir frutos do reino de Deus tem mais a ver com se doar do que com receber. Muitos cristãos têm muita fé para receber. Receber a cura, receber o milagre, alcançar uma vitória. E tudo isso, irmãos, é muito bom e não está errado não. Amém? Jesus, quando entra na nossa vida, ele começa a organizar muita coisa. É normal que a gente vá passando por esse processo. Porém, a maior expressão de fé é demonstrada através do nosso servir e o nosso buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu e a minha esposa, nós fomos assim, gerados 100% no Ministério Paz. A gente, no início da nossa caminhada, a gente tinha uma condição financeira bem complicada, e a gente recebeu cesta básica da igreja, a gente recebeu auxílio para remédio, a gente recebeu auxílio para passagem, entendeu? A gente recebeu tudo aquilo que a igreja faz, a gente recebeu. Mas desde o comecinho, a minha liderança dizia o seguinte para mim: olha, acredita, meu filho, acredita, tenha fé que Deus possa mudar essa sua situação, e logo, logo você vai estar nos ajudando. E eu comecei a pegar essas palavras, digo, rapaz, eu acredito, eu tenho fé, eu vou trabalhar, vou acreditar, Deus vai mudar minha sorte, né? E logo, logo eu vou estar, né, abençoando. Vocês estão me entendendo, queridos? Né? E a palavra se cumpriu, a gente acreditou, Deus mudou a nossa sorte, consegui me formar, Deus fez um grande milagre, consegui um emprego bom, e as coisas foram melhorando, né? E logo, logo, aí eu já estava todo feliz da vida, né? Já investindo, ajudando a comprar alimentos, ajudando, né, em auxílios, ajudando em passagens, ajudando, né, nossos irmãos na nossa célula. Por quê? Porque agora eu estava doando, produzindo frutos. Você está me entendendo? Então é muito bom, sabe, quando a igreja tem esse entendimento, né, que o fruto tem mais no se doar o nosso tempo, doar o nosso talento, doar as nossas habilidades, doar os nossos bens, né, ao serviço da obra de Deus. Quando a gente faz isso, irmãos, se cumpre aquela passagem que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu tenho um entendimento bem claro a respeito disso. Se eu estou dando, se eu estou ajudando, se eu estou contribuindo, é porque Deus me abençoou de tal forma que eu tenho para mim e tenho como ajudar um pouco lá. Agora, quando eu não dou, então duas coisas podem estar acontecendo. A primeira é porque Deus me abençoou e eu resolvo reter, e aí eu já entro num campo minado muito perigoso, que é o campo da avareza. E a avareza, a Bíblia diz que é idolatria. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia é clara e diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Amém? Ou, né, o meu coração está bem, mas eu nunca tenho. O tempo está passando e eu nunca tenho. Por que eu nunca tenho? Se a palavra diz, né, que o Senhor, né, o fiel será acumulado de bênçãos e tal. Então, a ideia é a pessoa entrar para Cristo e as coisas irem acontecendo no decorrer do tempo. Jesus ir cuidando e mudando as coisas e tal. Então, se o tempo está passando e a pessoa continua não tendo, né, e aí eu falo esse ter, não é só a questão material, amém, meus irmãos? Né? Porque tem muita gente, por exemplo, que passa e não consegue acrescentar, não consegue somar na vida espiritual, na vida ministerial, né, no aconselhamento. Então, o certo é o Senhor ir acrescentando em todas as áreas da nossa vida, né? Ao ponto da gente não só agora receber o ensinamento, receber, né, um versículo, agora a gente já vai dar esse versículo, né? A gente já vai falar esse versículo, a gente já vai explicar para outras pessoas o entendimento da palavra, né? Então, irmãos, isso é muito, muito legal. É essa fé que Deus quer ver em nós. É essa fé, são esses frutos que Deus quer ver em nós, né? E aí eu sempre digo, né, lá na pecuária, tem aquelas novilhas, aquelas vacas viçosas, compridas, grandes, bonitas, mas para gerar um bezerro é uma luta, né? Quem mexe com gado sabe disso,
De tempo em tempo tem uma, meu irmão, e a bichona é bonita. Mas, rapaz, para ela ficar coberta é uma luta muito grande. E quando cobre, dá aquele problema, não segura, e aquela agonia. Por outro lado, meu irmão, tem umas vaquinhas, meia, sabe, meio assim, um chifrinho, e elas estão lá, no meio do rebanho. Aí tu chega lá e pergunta, meu irmão, por que tu não dá fim nessa bichinha? Mas quando, mano? Essa daí todo ano não nega um bezerrinho. Todo ano, estão aí, mas elas não negam. Estão lá, todo ano, bezerro. Né? Você está me entendendo? Então, o melhor mesmo é a gente, o ideal, né? É a gente ser aquela figueira bonita, viçosa, cheia de folhas. Mas na hora que Jesus balança, cai o fruto. Amém, queridos? O ideal é esse. Se a gente não conseguisse aquela figueirona viçosa, que pelo menos a gente seja aquela figueira mais ou menos assim, mas na hora que pegar, que balançar, tum, cai um fruto lá. Amém, queridos? Essa é a visão, sabe? Como devemos exercitar a nossa fé para obtermos vitória, um milagre na nossa vida, querido? Em primeiro lugar, irmãos, devemos usar o poder da palavra para declarar ou determinar que a obra será realizada. É crer e declarar, meu irmão, declarar. Rapaz, ontem eu vi uma expressão de fé muito interessante. Muito interessante. Chegou, o irmão chegou lá, na festa, chegou do meu lado e disse assim, já comprei o meu ticket do liquidificador e eu vou ganhar esse liquidificador. Eu disse que assim seja, meu irmão. Isso aí. Lá, aquele, lá o sorteio do liquidificador, no irmão. Quando eu ouvi, eu digo, rapaz. Cabra liberou a palavra, meu irmão. Aí depois, eu conversando com outros, eu disse, mas rapaz, ele também falou, eu ouvi. Ele falou também, eu ouvi. Falou várias vezes para várias pessoas lá dentro. Eu vou ganhar este liquidificador. Vou ganhar o liquidificador. Digo, rapaz, o camarada liberou a palavra, meu irmão, e a palavra se cumpriu. Você está me entendendo, meu irmão? É a liberação da palavra com fé que faz a coisa acontecer, amém? Jesus disse assim, se alguém disser a este monte, dizer, liberar a palavra. Isso é usar o poder da palavra para determinar a sua vitória. Amém, queridos? Determine, irmão, vai dar certo. Em nome de Jesus eu declaro que vai dar certo. Deus já deu a direção. É por aqui que eu devo seguir. É assim que a coisa vai acontecer. E eu vou orar, vou jejuar, vou pagar um preço, vou trabalhar. Mas essa palavra vai se cumprir. É aqui que a gente vai ter que chegar. É esse alvo que a gente vai ter que fazer. E libera a palavra, e vem coisa diferente, vem coisa negativa. Não, libera a palavra e vai liberando a palavra. Meu irmão, porque a palavra é a expressão da fé. Você crê e depois você libera. Amém, queridos? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você tiver a fé gerada dentro de você, libera a palavra, porque quando você libera a palavra, o mundo espiritual vai cooperar em seu favor. E as coisas vão acontecer. Amém, queridos? Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha aí. Né? Então, coma dos frutos bons que a sua língua libera, que a sua boca libera. Libere coisas boas, que você vai comer do fruto das coisas boas que você libera. Então, você libera sem duvidar no seu coração. Amém, queridos? Outra questão também, perdoando as ofensas para que possamos ser perdoados. Você sabia que tem muita gente que tem fé, que libera a palavra, que faz isso e faz aquilo, e você saber que ela não recebe, não acontece, porque ela está com pendência com pessoas? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia é clara, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Tem muita gente que está com mágoa do papai, mágoa da mamãe, e está orando, jejuando, trabalhando e tal, para acontecer, e não acontece. Irmão, não acontece. E eu não estou falando aqui para jovem, não, estou falando mesmo para os grandes. Amém, irmão? Estou falando para os adultos aqui.
você aí, você que tem papai, você que tem mamãe, tome cuidado. Amém, irmão? Porque a palavra está vogando. O camarada está lá, você não mora mais, já tem sua casa, tem sua família, mas a palavra está vogando, o princípio está valendo. Olha, eu tenho cuidado com isso, sabe? Muito cuidado. A minha mãe, eu tenho que ter 1 hora de tempo, no mínimo, para poder falar com ela. Quando ela me liga, eu já fico nervoso, porque eu já olho para a agenda, né? Entendeu? E aí eu fico preocupado. E o meu coração fica desesperado, porque eu tenho que dar conta das coisas, né? E ela liga, meu irmão, ligou, entendeu? Não tem feriado, não tem dia santo, né? Rapaz, é minha mãe, cara. E agora? Vocês estão me entendendo? Então, assim como eu tenho que me virar, se vire também. Tem que honrar. Amém, irmão? Tem que honrar para o negócio ficar de boa. Amém, queridos? Então, você é um homem inteligente, você é uma mulher sábia. Então, dê um jeito de abrir seu coração, de não ficar com aquele negócio de atravessado muito tempo, porque isso é perigoso para a bênção não chegar. Né? Então, se você quer mesmo que a fé faça toda a diferença na sua vida, cuidado com os relacionamentos, marido com mulher, filhos com pais, as parentelas, os irmãos da igreja, meu Deus, né? Tem gente que passa de meses sem falar com o irmão, com a irmã. Tá tudo bem, pô, esse irmão tá, isso aqui tal, e eu tô indo para cá, olha para cá. Quando vira assim que aparece irmão, embora. Aí eu sempre digo assim, olha, é 3 meses sem receber a bênção. Deu para entender? É 3 meses sem descer aquele óleo, aquilo que você está esperando, que precisa acontecer. Aquela bênção diferenciada. Né? E quando é com o pastor, então? Quando a ovelha está brava com o pastor, é que o negócio pega. Né? Toda semana eu tenho que apagar fogo. Porque toda semana tem alguém que está triste comigo. Né? E aí eu vou lá, e não, meu irmão, você não pode ficar assim, tal, vamos lá. E eu vou logo me humilhando, porque eu sei que eu erro mesmo. Amém, meus irmãos? E eu erro tanto, meu Deus do céu, tanto. Né? E aí a gente já vai logo lá e tal, e bota para arrumar, bota para acertar. Por quê? Porque jamais eu vou querer que alguém sofra por causa de mim. Se eu ver que, né, que alguma coisa a pessoa está sofrendo ali, está angustiada por causa de mim, meu Deus, eu fico muito mal. Muito mal. Né? Sabe, queridos? Então, esse deve ser o nosso comportamento. Eu estou falando de mim, mas isso é um comportamento que todos nós temos que ter no natural. Por quê? Porque eu quero que as coisas aconteçam na nossa vida. Deu para entender? Eu quero que a bênção de Deus flua na minha vida, na sua vida, na nossa vida, sabe? Que as coisas fluam com mais naturalidade, com mais rapidez, com mais, sabe? Deus tem pressa, meus irmãos, para abençoar a sua igreja. Deus tem pressa, sabe, para expandir as coisas. Irmãos, Óbidos está mudando. Óbidos está mudando, e escute o que eu estou falando aqui. Daqui a poucos anos, essa cidade vai ser a cidade mais próspera dessa região aqui. Sabe? Entenda isso. Novas oportunidades estão acontecendo, investidores estão chegando, sabe? As coisas estão acontecendo. Meus irmãos, preste atenção. Isso é Deus que está fazendo a coisa acontecer. Sabe? Então, entenda isso. Eu vejo na zona rural a coisa acontecendo nas comunidades. Vão ter comunidades, irmão, que vão ser polos aqui, que vão sustentar uma base econômica boa. O nosso rebanho está melhorando muito. Sabe, as coisas estão avançando. Né? E eu quero dizer para você que Deus tem interesse em abençoar primeiramente aqueles que creem. E eu creio. Sabe, eu creio. Né? E eu sempre tenho profetizado, tenho falado. Né, que
os melhores cargos, os melhores salários, as melhores oportunidades, aquilo que de melhor essa terra pode produzir, precisa chegar na mão, primeiramente, daqueles que creem e se prepararem para isso, né? E você precisa se preparar para isso, precisa acreditar. E aí Deus, meu irmão, vai fazer a coisa chegar na sua mão, vai bater lá, vai ligar lá. Olha, meu irmão, está aparecendo assim, está chegando uma empresa tal, assim, estão aceitando o currículo. Olha, estão precisando de fornecedor de material, de serviço, disso, aquilo, outro. Olha e tudo mais, essas oportunidades vão chegar. Vão chegar, as coisas estão acontecendo. Até os funcionários públicos estão recebendo reajuste, pessoal da educação aí, meu Deus. Sabe, as coisas estão acontecendo, meus irmãos. Né? E escreva o que eu estou dizendo. Esse mês de julho vai ser um dos meses onde vão aparecer mais oportunidades para o povo de Deus. Esse ano de 2022 vai ser um ano muito bom, o segundo semestre vai ser muito bom, mas você vai dizer, olha rapaz, esse ano de 2022 foi um ano bom, mas o mês de julho foi um dos melhores meses para mim. E se você crê, você segura essa palavra e vá trabalhando, se preparando, porque de verdade, o Senhor tem pressa em abençoar e equipar e trabalhar o seu povo. Amém ou não amém? Sabe, irmãos, Deus já deu a cada um de nós uma medida de fé. Devemos usufruir dessa fé para obedecer a palavra do Senhor, para fazer a sua obra com dedicação, para receber tudo aquilo que é nosso em Cristo Jesus. Então Deus, sabe, já está trabalhando, Ele já liberou sobre nós, agora é hora da gente exercitar. Esse lance da fé, meu irmão, é que nem andar de bicicleta. Quanto mais você vai andando, mais você vai ficando melhor. Então a fé é isso, quanto mais você pratica a fé, mais você vai melhorando na sua fé, vai crescendo em fé, desenvolvendo o dom da fé. E eu creio, sabe, irmãos, que coisas maravilhosas tem para acontecer na sua vida, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho, sabe, porque você vai dar frutos que glorificam o nome do Senhor. Você é uma figueira cheia de frutos para a glória do nosso Deus. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, aleluia. Você é uma figueira cheia de frutos. Você não é aquela figueira estéril, não. Não. Você é um homem bom, você é uma mulher generosa, o caráter de Cristo está em você, a palavra está plantada dentro de você, você é uma pessoa que tem dons e habilidades e talentos. Deus tem te abençoado. Deus te trouxe dos 4 cantos dessa cidade para você ouvir essa palavra, porque Ele tem total interesse em abençoar a sua vida. Total interesse em mudar, em alinhar algumas questões da sua vida. Receba essa palavra com alegria, porque é um sinal do amor e do interesse que Deus tem para poder transformar você em uma pessoa cada vez melhor. Feche seus olhos. Quero orar com você nesse momento. Nós queremos ministrar a oração da fé. Se de repente você ainda não tirou um tempo de qualidade com o Senhor, converse com Ele agora. Converse com Ele, peça para Ele, Senhor, me dá, Pai, essa fé, eu quero desenvolver essa fé, eu quero ter essa experiência contigo. Eu quero, meu Deus, fazer a diferença no reino de Deus por meio da fé. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Libere dentro de você. Possa crescer em fé. Possa começar a se alegrar, porque o Senhor já dispensou sobre você. Oh, Espírito Santo do Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre ti nessa noite. Oh, Jesus. O Senhor vai começar a florescer a árvore da sua vida nessa noite. Oh, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça
faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz.